Bom, meninos, como eu havia dito, que mandaria também uma aula teórica, vamos entrar aí na ideia de conjuntos, tá? Um assunto novo aí pra gente, mas bem tranquilo, porque a ideia de conjunto a gente vê desde lá do ensino fundamental 1. Então, ó, a teoria dos conjuntos, um dos temas da matemática que aparecem no Enem, foi formulada no fim do século XIX pelo matemático russo Georg Ferdinand Ludwig Philipp Cantor. Conjuntos não podem ser definidos, mas entende-se por conjunto toda lista de objetos, símbolos que sejam bem definida. Conceito primitivo. Conjunto, né, é um conceito geral. Um conjunto ele é formado por elementos, né? Então, um conjunto vai ser um agrupamento de elementos. E pertinência, na verdade, vai ser aquela ideia de pertence, não pertence, união, interseção e assim por diante. Ao pensarmos em uma coleção de objetos, podemos associar o conjunto a esses objetos da coleção. São o que chamamos elementos do conjunto. Se um elemento está presente em um conjunto, dizemos que o elemento pertence. Então, é a relação de pertinência, ou seja, o que pertence ao outro, ao conjunto. Caso contrário, dizemos que ele não pertence. A linguagem escrita pode ser simplificada com os símbolos descritos nos exemplos a seguir. O elemento 1 pertence ao conjunto A. 3 pertence a. 3 pertence a A. O elemento 3 não pertence ao conjunto A. 3 não pertence a A. Existe algum, tá? O sinal do existe é um sinal, um é ao contrário. Repara aí, gente, que houve um erro aí na minha digitação, que tudo que é símbolo ele duplicou. Então, ó, 3 pertence a A, aí repete, 3 pertence a A. Na verdade, deveria aparecer uma vez só. O existe algum é apenas um é, ao contrário, e não dois. Qualquer que seja, é um A de cabeça para baixo. Aí também aparece dois A's de cabeça para baixo. Tal que é uma barra. Essa barra normalmente ela é inclinada, tá? Igual a barra de divisão. Conjuntos importantes. Conjunto vazio. Não possui nenhum elemento, é representado pelo zero cortado ou as chaves vazias. Esse zero cortado também deveria aparecer uma vez só. Conjunto unitário, ele possui um único elemento. Um conjunto pode ser representado da seguinte maneira: enumerando seus elementos entre chaves separadas por vírgula. Exemplo, conjunto A, menos 1, vírgula, 0, vírgula, 1. Conjunto dos naturais, 0, 1, 2, 3, reticência. Indicando entre chaves uma propriedade que caracterize um de seus elementos. Exemplo, o A, x pertence aos inteiros, tal que o menos 2 é menor do que x, que é menor do que o 2. Aí, como eu havia dito, ó, ele repetiu tudo de novo. A igual a x pertencente aos inteiros, então esquece essa segunda etapa. Mas o que ele está dizendo? Que o conjunto A ele é tal que o x vai ser maior do que o menos 2 e menor do que o 2. Seria o conjunto menos 2, menos 1, 0, 1 e 2. N é o conjunto x pertence ao inteiro, tal que esse quadrado é a barra que não saiu, x é maior ou igual a zero. Tá? Seria o conjunto dos naturais. Por meio de uma figura fechada, dentro da qual podem se escrever seus elementos. Esse estilo aí de balãozinho é chamado diagrama de Venn ou Venn-Wheeler, mas a gente chama simplesmente diagrama de Venn.
Subconjuntos. O conjunto A é subconjunto de B. Se todo elemento de A é elemento de B, representa-se A contido em B, ou A está contido em B. Propriedade. Sendo A, B e C conjuntos quaisquer, tem-se que A está contido em A, o vazio está contido em A, o A está contido em B e B está contido em A, para todo A igual a B. A contido em B e B contido em C, se então o A está contido em C. Isso é bem tranquilo. Se o A está contido em B e, por sua vez, o B está contido em C, o A também está contido em C. Tranquilo, né? Bem tranquilo. Conjunto das partes é o conjunto cujos elementos são os subconjuntos de A. É representado por P de A. A propriedade disso, dos subconjuntos, diz o seguinte: se o conjunto A possui N elementos, então as partes de A, ou os subconjuntos de A, possuem 2 elevado a N elementos, ou seja, o conjunto A possui 2 elevado a N subconjuntos. Imagina um conjunto de 3 elementos. Ele vai ter uma quantidade de subconjuntos de 2 elevado a 3, ou 2 ao cubo. Então, um conjunto de 3 elementos tem 8 subconjuntos. Beleza? Depois a gente vê isso com mais calma. União. Intuitivamente, unir 2 ou mais conjuntos significa agrupá-los com o intuito de torná-los um. Juntar mesmo. Definição: dados 2 conjuntos A e B, representa-se e define-se o conjunto união de A e B por A união B é igual a A união